Boa noite, pais, alunos. Estou eu aqui novamente para explicar mais uma etapa das nossas atividades de artes, né, desta vez especialmente para os quartos e quintos anos que terão a mesma atividade, que é sobre escalas. A gente acostumava chamar as escalas também de técnica da quadrícula, que serve para a gente reproduzir desenhos maiores ou menores do que o tamanho original, ou seja, ampliar e reduzir desenhos. Tá? Então eu vou tentar explicar brevemente e em seguida eu vou mostrar na prática como que eles vão desenvolver a atividade nesta etapa, ok? Então, nessa parte inicial da atividade, eu trago uma pequena explicação sobre o que é escala. Então, é muito importante que vocês leiam bem esse texto, se precisar, leia duas, três vezes para entender bem. Mas eu vou falar brevemente. Escala, então, como vocês podem ter lido aí, é um sistema de medidas que compara de forma pré-definida a medida de uma representação e a medida real do que está sendo representado. Ou seja, eu tenho um objeto na realidade e eu quero representá-lo através do desenho maior ou menor. Então eu vou usar escala. Isso é muito utilizado nos mapas. Por exemplo, a gente sabe que o nosso município ele tem uma área de tantos quilômetros quadrados e a gente quer representar isso no mapa. Então, geralmente a gente usa a escala de 1 para 1000, por exemplo. Ou seja, 1 centímetro no mapa equivale a 1000 metros na realidade. Então, é nesse sentido que serve, então, que é importante o uso das escalas. Escala natural é quando o tamanho utilizado no desenho é o mesmo do objeto. Então, tanto o objeto ele vai ser representado exatamente do mesmo tamanho da realidade. Escala de redução é quando eu vou representar o desenho menor do que a realidade. E ampliação é quando eu vou representar o desenho maior do que a realidade. Tá? E isso com escalas que podem ser facilmente compreendidas, como eu disse, o exemplo do mapa. Tá? Então, aqui embaixo nós temos uma ilustração desses três tipos de escala. Então, aqui nós temos a dimensão real do objeto. A partir desse, eu fiz uma ampliação e a partir deste, eu fiz uma redução. Quando o objeto da realidade tem o mesmo tamanho do que o meu desenho, então eu tenho uma escala natural, ok? Então, a atividade é aqui, ó, com base nas informações e nos exemplos acima, vamos ampliar o desenho a seguir. Então, tivemos a interferência da gata aqui miando do lado. Eu vou retomar essa parte, então. Com base nas informações e nos exemplos acima, vamos ampliar o desenho a seguir em uma escala de ampliação. Depois de desenhar, pinte-os, é o que está solicitando. Então, eu tenho aqui, ó, a escala no tamanho, digamos que era o tamanho da realidade, né? A escala natural. Agora, eu vou querer ampliar este desenho. Então eu tenho aqui vários quadrinhos por trás dessa imagem e eu tenho essa representação numérica aqui, ó, 1, 2, 3. Então eu tenho as linhas e as colunas. As colunas elas são marcadas então com as letras do alfabeto A, B, C, D, E, F, G e H. Então eu tenho esses quadros menores. E eu vou transpor esse desenho para os quadros maiores. Percebam que os mesmos números de quadrinhos que tenho aqui para baixo, eu tenho no quadro grande também. E a mesma quantidade de letras que eu tenho aqui em cima, então no pequeno e no grande são a mesma. Isso significa que quando eu for desenhar, o meu desenho tem que estar exatamente nos mesmos quadrinhos que eles estão representados no quadro menor. Por exemplo, eu tenho aqui, ó, a cauda do meu gatinho, do Garfield. Ele está passando pelo quadro 7A, aqui nós temos o 7 e aqui nós temos o A, 7A e 8A. Então eu posso começar representando dessa forma. Então, como que vai ser isso? 7A e 8A.
significa que ele sai aqui do cantinho do 7A, né? Então ele tem que sair aqui do cantinho também. E ele não encosta na beirada, ele fica um pouquinho antes da beirada. Então eu vou justamente representar da mesma forma no meu desenho. E ele, então, passa quase no finalzinho do 8A. É o que eu vou fazer aqui também. Percebam? Eu tenho que ir analisando quadrinho por quadrinho. Não é um trabalho complicado. Se for feito exatamente como ele aparece aqui, ele vai, não tem como dar errado, ele vai ficar certinho e vocês vão ter um resultado bem legal. E vocês vão até ficar bem animados em fazer outras representações desse tipo. Então a cauda continua aqui no pequeno, no 7B. Ele vem até uma altura mais ou menos aqui assim, ó. É bom eu delimitar mais ou menos o espaço onde que isso vai chegar, que daí eu já tenho uma noção do todo. Então eu já venho aqui e faço essa representação aqui, que é essa linha que temos aqui, ó. Enfim, agora aqui para cima, por exemplo, é as costas do gatinho. Então ele passa pelo cantinho aqui da 6B, ele passa no canto B e C, no canto entre 6 e 5 e entra na 5C. Então eu vou fazer exatamente isso. Eu vou analisando os espaços. Eu vou concluir o meu desenho daqui a pouco e daí eu mando para vocês o resultado num novo vídeo, ok?